Vamos aprender a pintar numa telha? Então, meu nome é Rayane Lopes e nesse vídeo, né, a gente vai pintar nesse tipo de telha aí, tá vendo? Eu comprei uma telha no material de construção, né, escolhi a melhor. Eu limpei ela, lavei, lixei, passei essa massa corrida. Depois eu lixei ela novamente, bem direitinho, porque eu passei a massa corrida porque tinha alguns buraquinhos, né? Por mais que a gente escolha a melhor, ainda fica umas imperfeições. Eu passei a massa corrida para ficar bem lisinha, né? Para receber bem a pintura. Por isso eu tive que lixar ela antes e lixei depois novamente com essa folha de lixo aí que eu tinha em casa. Então, depois que você lixou, né, a telha bem direitinho, todas as partes, deixou ela bem lisinha, você passa um paninho úmido, né? E você vem pintando aí com a base acrílica da Acrylex. Eu fui passando com o pincel mesmo, né, de pintura. Fui pintando aí ela por toda a parte aí da telha, né? Pra ela ficar bem clarinha e ficar aí mais fácil para aplicar a tinta. Depois de aplicar aí, né, por toda a telha, eu esperei secar. Depois de bem sequinho, você pode fazer um rascunho se precisar para fazer seu desenho. Eu já vim aí com a tinta amarela, né, fazendo o fundo. Depois eu achei que o amarelo ficou um pouco forte, apesar que a cliente queria aí umas cores mais vibrantes, eu achei que ficou um pouco forte. Eu adicionei um pouco de branco. Depois no próximo vídeo você vê, ó, tá vendo? Ficou mais clarinho. Na parte de cima eu coloquei aí o azul, né? E aí você coloca azul mais na parte superior e vem fazendo um degradezinho com o azul com o branco, até encontrar com o amarelo. Tomando cuidado para não misturar aí o azul com o amarelo, para não formar a cor verde, né, no céu, que a gente não quer. Então vai limpando o pincel, né, toda vez que o pincel aí azul aproximar com o amarelo. Depois eu já passei aí para a parte de baixo, né, que é o rosinha do céu. Vim fazendo todo o fundinho, bem devagar aí. Usei esse pincel chato, né, dando batidinhas para dar esse efeito mais bacana. Então, foi uma novidade para mim, né, pintar na telha, que eu sempre faço pintura em tela, né. A tinta que eu tô usando aí é tinta a óleo, né, uma tinta mais demorada para secar, mas valeu muito a pena, a cliente gostou, eu também gostei, né, de aprender, de me aventurar, né, nessa aí de pintar a telha, achei muito legal. Gostei bastante, até que comprei uma outra telha e vou fazer uma nova pintura. Ela pediu outra telha, né? E já vou começar. Já tô aí fazendo a casinha, né? A parte superior da casa. Como a casinha é branca, né? Mas como tem luz e sombra, a gente não coloca só o tom branco. Já comecei com um tom aí mais bege, né? E aí eu vou fazendo a luz e sombra aos poucos. Já começo com o telhadinho, coloquei marrom. E onde que eu quero escurecer mais um pouquinho, eu adicionei um pouquinho de preto. Onde eu quero clarear, eu vou mesclando com o tom bege da casa pra poder suavizar, né? Pra ir misturando aos poucos aí a tinta e formando esse degradê. Pra ficar bem, dando um efeito de sombra, né? Vou dando batidinha bem de leve para poder ir mesclando, não manchar, né? Não ter o risco de manchar. Desfocou um pouco aí minha câmera, mas ainda tem muita dificuldade de pintar filmando, porque, né, não pode ficar com a mão na frente e tal. É um pouco mais complicado. Nessa parte aí eu já adicionei mais preto, porque eu quis mais sombra, né? E achei que ficou melhor, deu mais contraste. E eu vou escurecendo assim, aos poucos, porque eu vou observando se precisa mais, se precisa clarear. E à medida que você vai colocando as cores aí, né, você vai tendo noção se precisa mais brilho, mais luz. E aí eu fui mesclando com o tom da casa, pra dar esse efeito aí, né, manchadinho. Achei bem legal.
Coloquei aí um brilho, né, no telhado, né? Adicionei um pouco de branco. Tô usando aí o pincel redondo, né? Eu gosto muito de usar os pincéis pequenos, porque eu sou detalhista e eu gosto de usar os pincéis menores. Essa parte aí eu já passei pra parte de baixo da casa. E aí tô pintando a parede, já vou mesclando mais escuro em cima, mais claro pra baixo, como se o telhado estivesse fazendo uma sombra aí na parede. Então, igual eu falei, né, a casa é branca, mas alguns pontos tem branco, luz, nada é branco, branco, né, sempre tem a sombra, né. Então, eu tô fazendo aí a sombra, fazendo a quininha da parede e vou mesclando aí aos poucos a tinta, né, pra ir formando. Dando esse efeito aí embaixo também, né, de sombra, onde eu vou colocar aí, acho que uma graminha, né, dando um pouco de luz. Nessa parte aí, né, eu volto, já fiz aí, já pintei bastante coisas, né, já volto fazendo telhadinho, adicionando aí marronzinho. Em cima desse telhadinho tinha um arbustozinho, né, uma vegetaçãozinha ali, tipo como se fosse uma varandinha. Eu vim colocando um pouco de verde escuro, depois um verde claro para dar luz. E vim fazendo essas batidinhas com esse pincel bem fininho, né, bem pequeno, para poder dar esse efeito aí. Eu fiquei com medo de manchar, né, de verde, então achei melhor esse pincel filete. No telhado aí, né, eu dei um iluminado aí com amarelo, com branco, porque eu não gravei pintando um telhadinho, para não ficar muito grande o vídeo. Então, eu iluminei aí com amarelo e branco, escureci com um tom marrom escuro. Nessa parte aí, já tô fazendo a porta e as janelinhas. Eu vim aí com esse tom marrom escuro, fazendo a porta e a janelinha aí. A tinta a óleo, ela demora bastante para secar, né? Então, nessa parte aí tá com um pouco de dificuldade de pegar a tinta. Eu queria também pintar com uma tinta acrílica, só que ainda não tinha chegado a minha tinta, eu só tinha tinta a óleo. Eu sou acostumada a pintar com tinta a óleo em tela, então eu usei a tinta a óleo mesmo. E deu super certo. Não me arrependo, gostei bastante. E quero me aventurar agora fazendo pinturas com tinta acrílica, porque a tinta a óleo ela demora mais para secar e os diluentes têm um cheiro bastante forte. Então acaba fazendo mal, né, para quem tem rinite. E por isso agora eu vou usar a tinta acrílica, porque para diluir ela só precisa da água, então acho mais fácil. Vamos ver como vai ser a experiência, depois conto para vocês se eu gostei e como é que foi, qual das tintas eu prefiro. Que até hoje eu já usei a tinta de tecido para pintar tecidos, né? E tinta a óleo. A tinta acrílica mesmo para pintura em tela eu nunca usei. Já usei tinta de parede também, já fiz pintura em parede. Essa parte aí eu tô fazendo então a janela. Não pode fazer um desenho muito certinho, por isso que eu tô fazendo mais só um borrãozinho, porque a casinha tá distante e tem que dar esse efeito assim de não ver direitinho, ver só um ponto, só uma embaçadinha da janela. Por isso que não pode fazer bem certinho, porque senão não fica realista. Fazendo uma sombrazinha aí na parede, né? Perto do telhado, para dar esse efeito mais legal. Eu usei o branco aí para dar uma iluminada na janela. Depois que eu vim fazendo o risquinho, eu esfumacei com um pincel limpo, para não borrar com muito escuro, que é o que eu não queria. Então, esfumacei ali bem devagarzinho com o pincel limpo. Como a tinta tá úmida, não podia nem encostar ali no telhadinho, que senão manchava.
mais uma iluminada com branco ali, né? Suavizar ali onde ficou um pouco marcado. Dando uma misturadinha entre uma tinta e outra que vai ficando mais suave. Para você que tá me acompanhando aí, tem o Instagram meu, é Rayane Lopes. Quiser me acompanhar, de vez em quando eu posto alguma coisa lá, dos meus desenhos, minhas pinturas. Se você gostar aí desse vídeo, né, comenta aí. E para que eu possa fazer mais vídeo como esse, mais detalhado, né? Porque eu tava fazendo vídeos acelerados e me pediram para fazer vídeo assim mais passo a passo, mais demorado, com mais detalhes, para quem quer aprender a pintar ou quer pintar junto. Por isso que dessa vez eu fiz diferente, tô fazendo aí esse vídeo dessa maneira, diferente do que eu sou acostumada já a fazer. Tô dando aí, pintando aí de branco na parte superior da janela, para dar uma iluminada, né? Ali só tem uma manchadinha de branco ali atravessando, né? Para dar um símbolo que é o vidro, mas bem pouquinho. Então, aí já tá na casa de baixo, né? Mesmo jeito que fez na casinha de cima, você repete aí na casa de baixo. Faz o mesmo processo na porta, nas janelinhas. Então, na janelinha aí tem umas florzinhas, né? Aí eu vim fazendo aí esse detalhe aí com verde claro, um pouco de verde escuro, né? E depois eu vim colocando alguns lugares mais claros, com um pouco de branco para dar luz, como se fossem umas plantinhas aí na janela, batidinhas para dar esse efeito. Pincel pequeno, né? Novamente. Essa parte aí tem um vaso azul. Então, tô começando a fazer esse vaso azul aí. Depois eu venho com a plantinha. Usei aí o azul cobalto. Se você quer que eu faça mais vídeos, né, de pintura em tela, assim, passo a passo, comenta aí, eu quero. Ou comenta aí, faz mais vídeo. Ou comenta alguma coisa aí pra mim que eu vou começar a fazer vídeos de pintura em tela aí passo a passo pra você.
você que tem vontade de pintar. Eu aprendi a pintar na internet, né? Eu amo pintar telas. E eu aprendi, foi no YouTube, então também quero ajudar vocês. Essa parte aí eu tô fazendo o galho, a árvore, os galhinhos. Nessa parte é o tronco, né? E eu vim aí com o marronzinho, mesmo marrom que eu usei aí no telhado. Só que eu vou dar um brilho aí nesse tronco com um tom mais claro, um tomzinho de bege, né? E você, ó, repara bem que embaixo quando eu vou fazer o tronco, né? Você vem com ele mais forte e quando estiver chegando lá na pontinha, você solta a mão bem de leve para dar essa afinada, para que fique mais fino na ponta o galhinho, né? Esse galhozinho da árvore. Achei bem bacana essa partezinha da árvore que deu uma vida aí na pintura. E achei bem linda. Não sei quem foi que, né, fez essa pintura. Eu só tô fazendo aí porque alguém me pediu pra fazer, né? Achou muito linda. Eu procurei no Instagram o autor, mas não encontrei para que eu possa postar, né, aqui. Não encontrei, mas achei muito legal. Faz umas pinturas em telha bem bonita, bem legal. Fazendo aí a árvore, né? Com esse pincel aí, dando essas batidinhas. Um pincel já mais velhinho, mas muito bom para fazer esse efeito de folhas, porque como as cerdas já estão assim abertinhas, dá esse efeito bacana da folhagem da árvore. Tá fazendo aí como se fosse as copas das árvores. Você não pode fazer pinceladas em qualquer lugar, né? Mas tem que formar aí tipo uma copa da árvore para ficar bem realista. Usei o verde escuro. Essa foi a parte aí que eu mais gostei, que eu adoro fazer árvore. Achei bem bacana. Deu uma vida mesmo pra pintura, né? Essa árvore ficou bem legal. Agora vi fazendo aí a luz, né? Pra formar a copa das árvores. Bem com um tom de verde um pouco mais claro, né? E em alguns lugares eu até adicionei um pouco de branco no verde. Em outros eu coloquei um pouquinho de amarelo. Pra dar aí como se fosse a luz vindo desse lado e formando a copa das árvores. Aí vai fazendo aí da árvore, né? Aí vai fazendo aí a sombra. E é isso. Não pode fazer assim em muito lugar, porque senão você perde esse efeito, né? De luz e sombra. Então, tem os lugares certos que a gente vai dando essas batidinhas com o tom mais claro. Se fazer em toda a árvore de qualquer maneira, aí não vai ter esse efeito aí de luz e sombra. Então, ó, repare bem que eu faço isso só em alguns lugares, do lado esquerdo pro lado direito. Alguns lugares também assim por cima, né? Eu vim fazendo aí a copa da árvore, ficou bem
legalzinho, eu gostei. Eu adicionei vermelho com um pouco de marrom e um pouco de preto para fazer aí o fundinho. Eu não sei se é flores, o que é. Do jeito que tava na imagem eu fiz. E depois eu coloquei um pouquinho de amarelo também por cima para dar um brilho. Aí eu já tô na parte de baixo, né, colocando uma rosinha, achei que ficou um pouco escuro. Vim aí com o pincelzinho chato, fazendo aí o efeitozinho de chão. Em alguns lugares eu vou colocando uns tons mais claros, outros uns tons escuros. Adicionando um pouco de branco para dar uma clareada aí onde eu escureci demais. E foi bom que foi dando um efeito legal de terra. Vai preenchendo aí essa parte de baixo todinha. Depois que eu preenchi essa parte de baixo, né, eu usei o mesmo tom um pouco mais claro e fui passando aí na escadinha, né. Cortei essa parte porque achei que nem tinha necessidade de filmar. Também porque às vezes eu fico com o celular só e tem que olhar o desenho nele e filmar com ele, então não tava difícil. Tinha que ficar parando o vídeo para olhar o desenho e tal. Por isso que eu cortei algumas partes. Achei bem legalzinho esse efeito aí, né? Colocando um tom mais claro de marrom com um pouco de branco ou bege, você pode adicionar. E é o mesmo... poucas cores a gente usou nessa pintura, né? Quase que o mesmo tom do telhadinho. Só você escurecendo e clareando que vai dando um tom mais diferente. Depois que eu preenchi toda essa parte de baixo aí, né? Eu passei pra escadinha. A escadinha foi o mesmo tom. Eu vim iluminando a escadinha aí com branco pra formar os degraus. Aí eu vim escurecendo, iluminando, escurecendo, iluminando, vim fazendo isso. Com um tomzinho preto, marrom, depois você vai ver aí. Por enquanto tá só na parte que eu tô iluminando com o branco, mas depois eu vim colocando aí esse marrom escuro. Vim colocando um pouco de preto também para dar a forma da escada, né? E aí já estamos quase terminando a pintura. Adicionei também ali no cantinho de lá, da direita, o azul, né? Pra dar o efeito lá da água. Igual eu falei, a cliente me pediu aí cores bem vivas. Por isso que eu deixei mais colorido do jeito que ela gosta, né? Pra ela ficar feliz. E ela gostou bastante. Gostou bastante da telha. E eu furei ela, né, com a furadeira, 2 buraquinhos na parte de cima. Eu não furei antes, porque eu não pude furar antes. Então, depois que a pintura secou, eu passei um papel plástico nela para não estragar a pintura. E depois eu vim com a furadeira, aí não sujou, não deu pó, deu tudo certo. Nessa parte aí eu vim fazendo o contorno da escada com o pincelzinho filete, né? Esse pincelzinho, meu filete aí tá bem ruim. Precisando comprar um novo pincel. Mas tá, deu pra fazer. Deu uma diferença. E é isso, acabei a pintura. Assinei, envernizei com o verniz da Acrylex e finalizado. Se você gostou, dê seu joinha aí pra mim, compartilha e se inscreva aí no meu canal. Comenta aí também para que eu possa estar sabendo se você gostou
Se quer que eu faça mais vídeos como esse, esteja postando aí no canal. Deus abençoe. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima.